Metralhadoras de altíssimo poder de fogo foram levadas de um quartel do Exército em São Paulo sem levantar suspeitas. Pois é, hoje o Comando do Sudeste afirmou que o processo disciplinar atinge cerca de 20 oficiais de diversas patentes. 3 militares estão diretamente envolvidos nesse crime. 4 armas seguem desaparecidas. Arsenal de Guerra de São Paulo. 7 de setembro. Este é o desfile da Independência em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Estas fotos são do desfile na vizinha Barueri. Nas duas cidades, a presença é de militares do Arsenal de Guerra. O Exército Brasileiro, fabricando, dando manutenção e revitalizando os produtos da defesa. Os eventos do 7 de setembro são cruciais para a investigação do maior furto de armas da história do Exército Brasileiro. O que a instituição já admitiu? Há militares envolvidos nesse desvio, há a possibilidade do extravio ter ocorrido no lapso temporal de 5 a 8 de setembro. Na semana dos preparativos para a comemoração da independência do Brasil, o movimento nas bases militares costuma ser maior. 7 de setembro foi um dos dias, né? Quem tá sendo mais acusado é quem tava lá no dia, né? Parentes de militares contam o que se comenta atrás dos muros do Arsenal de Guerra. Eles não querem se identificar. Na hora, eles desligaram lá o interruptor, desligaram a câmera, então eles não sabem muito bem. Vão manter lá dentro o pessoal que estava no quartel no dia, 7 de setembro, e o pessoal que mexe na eletricidade lá dentro. Tudo isso está sendo investigado, todos esses procedimentos, as câmeras que há lá no Arsenal, essas imagens estão sendo verificadas junto ao inquérito policial militar. A base militar de Barueri é rodeada por uma área verde. Atrás dela passa uma linha de trem. E, aparentemente, a unidade tem um único acesso aqui pela frente. A entrada e a saída são controladas, com vigilância dia e noite. É cercada por muros, cercas elétricas, circuito de câmeras. Essas armas, elas ficam numa reserva de armamento. Além do cadeado, havia um lacre ali e é conferido diariamente esse lacre. No dia 10 de outubro, a verificação ali de que houve uma possibilidade de um arrombamento ali, a troca de cadeado, forçaram a porta para poder entrar. E nesse dia que descobrimos ali que havia sido subtraído esse armamento. Descoberto o furto, 480 militares da base ficaram aquartelados por uma semana. Parentes vão até a porta do arsenal em busca de informações. A família falou, tá bom, um ajudando o outro, comida, que infelizmente é como se fosse um presídio. O Arsenal de Guerra de Barueri tem mais de 60 anos. É uma estrutura industrial usada para a produção e manutenção de materiais bélicos. Lá trabalham engenheiros militares, oficiais e praças. Segundo o Exército, as armas furtadas aqui eram inservíveis, ou seja, não tinham como serem usadas. São 13 metralhadoras .50 e 8 MAG 762. Juntas, elas pesam meia tonelada. Ele não funciona, ele não atira, ele somente vai poder o soldado treinar ali, maniabilidade, então ele não tem nenhuma função. Esse especialista ouvido pelo Fantástico explica a presença dessas armas no Brasil. São armas bastante antigas, podem ser consideradas relíquias. A .50 é uma metralhadora desenvolvida em 1917. Ela chega ao Brasil pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, uma grande remessa. Centenas de metralhadoras enviadas ao Brasil num contexto de escalada das tensões com a Argentina. Ela foi pensada como arma antitanque. Já as MAG, né, que são um projeto belga do início da década de 50, teoricamente, tanto uma como outra consegue disparar em torno aí de 600 tiros, 650 tiros por minuto, dependendo da regulagem. No caso do .50, o atirador, depois de gastar uma fita de 250 tiros, tem que parar de atirar e esperar o cano esfriar. Essas MAG de origem belga, elas são capazes de sustentar o fogo por muito tempo. Essas armas estão sendo usadas em guerras pelo mundo hoje, como a gente vê na faixa de Gaza e na Ucrânia?
Ambas ainda são usadas. E o próprio Estados Unidos ainda usa a .50 e ainda hoje tem 80 nações, 80 exércitos que ainda usam a MAG de origem belga. Embora o Exército afirme que ficaria muito caro para a instituição consertar essas armas, para o crime organizado, dinheiro não é problema. Se você pega um lote grande dessas armas e começa a pegar peças de uma e pôr na outra, elas voltam a ser eficazes e são tremendamente eficazes. O armeiro profissional faz. A questão que fica é a munição. Onde vão encontrar a munição? Já foi feita toda a conferência, não tem munição subtraída. E qual o risco da circulação dessas armas para a segurança pública? A legislação brasileira sobre blindagem, ela é limitada para aguentar impacto de munição de pistola. Ela não consegue segurar o calibre da MAG, por exemplo, muito menos da .50 com 13 milímetros. Elas têm a capacidade de abater aeronaves. Fora dos quartéis, essas armas aparecem em grandes crimes registrados pelo país. Em São Paulo, com assaltos a carros fortes e empresas de valores. No Rio, na guerra do tráfico, com a população no fogo cruzado. E pelo restante do Brasil, o terror é levado com um novo cangaço. Gente do céu, que perigo! Fecha o portão! Em maio, com Fresa, Mato Grosso, havia armamento de guerra. Na madrugada de sábado, a polícia de São Paulo recebeu uma informação de que as armas seriam negociadas com uma facção criminosa. Os policiais vieram até aqui, houve troca de tiros e os suspeitos fugiram. Mas 9 metralhadoras foram encontradas nessa poça d'água, aqui nessa estrada de terra, em São Roque, interior do estado. Surgiu a informação de que essas armas seriam entregues, passadas de um carro para outro, ou seriam carregadas nesse local. Segundo a polícia, as armas estavam debaixo da lama sem proteção. Os policiais limparam as metralhadoras antes de levá-las à delegacia. São 5 armas .50 e 4 MAG. 2 dias antes, outras 8 metralhadoras haviam sido encontradas no porta-malas deste carro no bairro Gardenia Azul, zona oeste do Rio. Foram oferecidas via videoconferência para narcotraficantes aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos identificando quais lideranças negociaram e adquiriram essa arma. Se foram as lideranças daquele local, da Complexo da Penha, da Rocinha, ou se foram as lideranças da Cidade de Deus. Hoje o Exército deu novas informações do caso. Nós tínhamos em torno de 20 militares. À medida que estão sendo revistos os processos, outros militares também podem entrar nessa relação de apuração na esfera disciplinar. Oficiais, sargentos, cabos, soldados. Alguém desviou e precisa ser punido. Mas a questão aqui não é, na verdade, só o furto. É por que isso foi possível acontecer. O diretor do quartel, onde as armas foram furtadas, foi exonerado do cargo. As investigações continuam. Ao final da entrevista, o pai do militar aquartelado recebe uma ligação. Ô, filho. Oi. Que ótima notícia. Tá emocionado? 4 metralhadoras .50 continuam desaparecidas. As armas na rua aumentam a insegurança e, sobretudo, a violência. Nós não conseguimos ir para a escola, para o trabalho, para atendimento de saúde e a gente vê o crime organizado e as forças policiais, as forças de segurança se degladiando, cada vez mais armadas, cada vez mais equipadas e tudo que a gente menos tem é segurança e tranquilidade para poder ir e vir, para poder sair, para poder viver.